Sejam bem-vindos em meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é como as notícias ruins afetam a nossa vida. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Agradeço a Deus pela feliz oportunidade. E mais uma vez, levamos aqui um tema que certamente devemos nos preocupar com ele, analisar de que forma as notícias que nos chegam afetam a nossa vida. Necessário que a gente se pergunte sempre, porque nós somos envolvidos por notícias vindo de todos os lugares. Isso se reflete em nossa saúde, em nosso modo de encarar a vida, traz para nós mais confiança ou menos confiança. Mas é prática habitual da imprensa escrita, televisiva, imprensa digital, dar sempre maior ênfase nas notícias ruins. Quantos de nós ficamos com a impressão de que o mundo vai muito mal e se encaminha para um desastre que exterminará a vida do planeta? Quantos filmes vemos atualmente? Filmes feitos agora, falando sobre o extermínio da raça humana, a sobrevivência de alguns apenas. E as pessoas assistem isso e acabam realmente analisando e pensando, será que isso vai acontecer? Bom, podemos dizer de forma categórica, segundo aquilo que aprendemos com o Espiritismo, que isso não vai acontecer. O planeta não será destruído pelos seres humanos. O planeta, ele tem uma longa vida ainda pela frente. Segundo a ciência, o planeta tem 4 bilhões de anos e vai ter vida ou condições de vida nele por mais 4 bilhões de anos. Mas como? Se o homem está destruindo toda a natureza, o homem não vai destruir toda a natureza. O homem ele vai reconstruir a natureza aos poucos, fazendo com que essa natureza lhe dê condições de vida com o passar do tempo. Só para citar um exemplo bem comentado, às vezes não entendido, mas a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1938, e terminou em 1945, portanto, de 45 até aqui são 67 anos, 45 não, 77 anos em que a guerra terminou. E a Europa foi quase que como um todo destruída. A destruição foi muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas hoje vemos que os países reconstruíram aquilo que havia sido destruído. Mas, indo contra essa percepção, certa vez, um cientista político, de maneira categórica, afirmava: nunca vivemos em tempos de tanta paz mundial. Atualmente nós temos uma guerra ocorrendo na Europa, em que a Rússia invadiu a Ucrânia. É uma guerra. Temos outras guerras menores ocorrendo na África. Mas o mundo como um todo vive em paz. O repórter exibiu uma reação de espanto. E ele, o entrevistado, rapidamente completou: a diferença do momento presente em oposição ao passado é que hoje, diferentemente de outras épocas, tão logo alguma coisa de ruim aconteça em qualquer lugar, em poucos minutos já somos informados. Portanto, aquilo que é de ruim e que acontece é informado rapidamente. E concluiu: durante a Primeira Guerra Mundial, falávamos agora da Segunda, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918, as notícias levavam semanas para serem transmitidas de um lugar para o outro. E assim, quando a população era notificada dos acontecimentos, possivelmente,
eles já haviam acabado, o que nos fazia sentir mais seguros. É o que ocorre hoje com a ciência, nos demonstrando que muitas vezes vemos a luz de uma estrela. E muitas vezes os cientistas dizem que provavelmente essa estrela já não existe mais, pelo tanto que demorou para chegar até nós essa sua luz. A lógica do especialista era então a de que quanto mais avança e progride a tecnologia, maior será a rapidez da propagação das informações e que, portanto, melhor dizendo, colabora com o aumento de nossa sensação de viver, digamos assim, em tempos menos estáveis, porque a gente fica sabendo na hora daquilo que está acontecendo. Provavelmente poucas pessoas vão concordar com essa análise feita pelo cientista. Entretanto, uma coisa é clara: nós somos atingidos o tempo todo por notícias adversas, vindo de todos os lugares: televisão, internet, redes sociais, mensagens no celular e o pior, tudo isso nos chega sem interrupção, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabemos de tudo aquilo que acontece. Essa divulgação pode ser motivada em parte pela tendência natural que nosso cérebro exibe em dar mais atenção aos fatos perigosos e ameaçadores. Essa é uma reflexão que precisamos realmente fazer. Será que eu gosto mais de ouvir notícias ruins do que notícias boas? Devemos pensar sobre isso, porque é como está colocado aqui no texto, né? Uma tendência natural que o nosso cérebro tem em dar mais atenção aos fatos perigosos e ameaçadores. É discutível, sem dúvida nenhuma, mas muito provavelmente isso acontece em muitos lugares. Mas tenhamos a certeza, o que sentimos hoje definitivamente é que vivemos em uma época em que existe um risco que não é pequeno, em virtude do próprio crescimento populacional do planeta Terra. São quase 8 bilhões de espíritos encarnados. Provavelmente temos muitas vezes a clara impressão de que o mundo está literalmente desmoronando à nossa volta, que as coisas só pioram, que a insegurança aumenta. Estamos mais infelizes. Parece que a violência é tratada como normal. Não é verdade? Fala-se tanto na violência que a gente acaba achando, ou muitas vezes as pessoas acham que é normal. Como se não houvesse outra possibilidade a não ser resignarmos a respeito disso. Sempre há uma saída, entretanto. A sugestão para que as notícias ruins não nos afetem tanto é a de que passemos, de alguma forma, começar a tentar regular a quantidade de tempo de exposição aos fatos que são negativos. Existem programas na televisão, principalmente nos chamados horários nobres, 6 horas da tarde, em que só se fala das violências ocorridas. Mas é interessante observar que buscam-se notícias daqui e dali, do país todo, para trazer para nós. Enquanto que é trazido para nós, vamos dizer assim, uma meia dúzia de notícias violentas e lamentáveis, nós estamos imersos numa população, aqui no Brasil, de mais de 200 milhões de pessoas. Portanto, é ínfimo o número de coisas violentas que acontecem, mas eles são muito destacados sempre, lamentavelmente. Então, essa exposição aos fatos negativos realmente complica a nossa situação. Como cuidamos do nosso sono ou de nossa alimentação? Evitando frituras, por exemplo. Penso que seria interessante começar a adotar uma atitude de um pouco mais de resguardo em relação a esse entorno negativo. Mas como fazer isso? Destinando menos tempo e menor atenção a esses fatos da vida. Voltamos a ter mais consciência do nosso cotidiano de imediato. E ao procedermos assim, desenvolvemos um maior senso de controle, o que permite ao cérebro mais primitivo recuperar a noção
de preservação e integridade, ou seja, de que não estamos mais sob tanto risco assim. Na realidade, estamos mesmo sob menos risco do que outrora, mas não parece que percebemos isso. Além disso, é necessário que a gente tenha uma frequência assídua a uma religião, que a gente desenvolva a confiança em Deus, na nossa capacidade de superação. Pensemos sobre isso, pratiquemos os pensamentos mais positivos, mais cheios de esperança. E assim a gente vai evitar que as notícias ruins prejudiquem a nossa vida. Não que essas notícias ruins estejam sendo inventadas, elas ocorrem, mas ocorrem em muito menor número do que podemos estar julgando. É que a ênfase que se dá sobre as notícias ruins são sempre muito maiores. A gente vê nos filmes, na novela, que está dentro da nossa casa, vai aos poucos perdendo público, felizmente, mas é só coisas ruins que é mostrado ali. Nada de bom ou positivo é mostrado. Os telejornais trazem quase sempre a notícia de coisas ruins, de coisas que nos perturbam, coisas que realmente nos fazem ficar desanimados. Não podemos desanimar porque, como nós fazemos parte da lei do progresso, nós estamos progredindo, ao invés de estarmos regredindo. O planeta vai melhorando aos poucos. Veja essa maravilha que é a internet, que nos liga a todo instante com todas as coisas. Mas é preciso que a gente busque as coisas boas que acontecem no planeta. É necessário que a gente pesquise sobre coisas boas que foram feitas pela humanidade durante todo esse tempo em que a humanidade está aqui no planeta Terra. E a gente vai ver que existe muito mais coisa boa do que coisa ruim. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Agradeço mais uma vez a sua atenção e que nós possamos ficar bem, mais confiantes. Fique bem, fique em paz.